E aí, como é que tá, Davi? Beleza, cara? Tudo bem, André? E com você? Tudo jóia? Tamo aqui mais uma semana pra, Mas pra bater outro papo, né? isso, e hoje nós vamos falar de um tema aí que eu sou fã, cara, e que eu acho que muda a vida de qualquer empresa aí, controlador de pragas, principalmente no atual momento que a gente está da tecnologia. E é, Vendas pela internet. vendas pela internet muda demais. Eu, inclusive, Demais. achei muito legal você querer trazer esse tema hoje, um tema mais que foge um pouquinho essa semana, né, do controle de pragas e vai um Sim. pouco mais para gestão, para o marketing aí. Pô, eu basicamente na época da Dedetizadora Brasil, só fiz marketing pela internet. Basicamente Sim. isso. E aí tive telemarketing, que a gente também pode falar em outro momento sobre isso, que é legal. Então, aí entra também pela internet. Vou mostrar como que a gente faz o telemarketing pela internet. Legal, bacana. Então você já está mais adiantado que eu estive na minha época. Muito legal. E lembrando, pessoal, né, que essa iniciativa que a gente está tomando, a gente não ganha nada com isso, a gente está fazendo para realmente ter aí mais informação disponível no setor, ajudar Sim. o pessoal a encontrar informação com mais facilidade através do projeto Universidade das Pragas, que além de você, tem outras pessoas aí que estão colaborando bastante e você está praticamente encabeçando o projeto aí em paralelo comigo, né? Isso. Lembrando que é um projeto muito legal. Hoje não tem informação de graça no setor. E eu acho que isso ajuda muito, principalmente para quem está começando ou até mesmo para quem quer vender mais, quem quer lucrar mais, quem quer fazer um serviço melhor. Com certeza, se ficar ligado aqui no canal da Universidade das Pragas, no, no aplicativo, tenho certeza que vai conseguir obter muita informação. E o feedback está sendo muito bom, viu? Quem já viu aí já está me passando feedback show, cara. É o mesmo aqui do meu lado. Aquele sobre MIP que a gente fez, o pessoal Sim, adorou. Foi só feedback bom que eu tive. A gente teve alguns aí sobre gestão que eu gravei sozinho também. O sim, pessoal que assistiu gostou, tirou proveito. Muita gente que estava, de vez em quando eu faço esses sozinhos, eu divulgo no sim. nosso canal também para transmitir ao vivo pelo Instagram. O pessoal assiste, acha bacana. Então, tá sendo muito boa a perspectiva, o feedback da galera aí, né? Quanto mais gente atingir, ou se atingir uma pessoa, impactar uma pessoa, acho que já valeu a pena, André. Já, também acho. Exatamente. Então vamos lá? Vamos lá, você toca o barco, Va- vai começando. Vamos lá. Você conhece bem aí da internet, eu acho que até melhor do que eu, mas a gente vai conversando aí, algo que eu faço aqui na Foco, e eu acho que alguma coisa aí grande parte você vai fazer aí também na sua empresa, tá? O que é venda pela internet, André? Todo mundo pensa que é só anúncio no Google, né? No Google Ads. É Mas verdade. não. A internet aí vai muito além disso. A internet hoje tem 3,6 bilhões de pessoas conectadas. Caramba. Metade da população do mundo, isso são dados oficiais, tá na internet. Hoje no Brasil você tem mais smartphone do que pessoas. Você acredita nisso? Eu acredito. Aqui na minha mesa eu tô olhando, só Isso. na minha frente tem uns 7, 8 smartphones e tem um, dois, três, quatro Ex- pessoas aqui. É por aí exatamente. mesmo. E o smartphone, ele veio para revolucionar isso mesmo. Hoje a internet está na palma da mão. Vou falar do Facebook, do Instagram, do Google, do e-mail marketing, de blog, do outbound marketing, né, que é a antiga prospecção, e do inbound. Normalmente muda alguns termos, mas a essência é a mesma, tá bom? Primeiro queria começar a falar do Facebook. Você fazia anúncio no Facebook? O que você fazia antes, André? Cara, o meu foco maior era de Google AdWords, mas eu fiz Exato. outros tipos de anúncios também, testei e testei com outros clientes, nunca consegui que nada dentro desse Sim, setor, tá? Em outros setores eu tive sucesso bacana em outras mídias, mas dentro do setor de controle de entendi. pragas, o meu melhor resultado sempre foi Google AdWords. Entendi. Olha, o Facebook é uma, assim, ele tá, ele vai ser descoberto uma hora ou outra.
Eu até agradeço pela maioria dos meus concorrentes não Não utilizarem. estarem lá. Ele é um jornal customizado, né, André? Você vai ter tudo lá que você segue e ele faz aí o pixel, né? Vai mostrar todo o seu perfil para a internet. O que eu faço aqui no Facebook? Por exemplo, tentava fazer anúncios como detetizador em Belo Horizonte, detetização de bares e colocava lá anúncios sem ter um nexo, né? Isso para o marketing digital, isso é o pior erro, é jogar dinheiro fora. Até que comecei a fazer alguns cursos de marketing e fui fazer um teste no Facebook. Qual foi esse teste? Aqui em Belo Horizonte, não sei se você sabe, é a capital dos escorpiões. É a Certo. capital brasileira que mais tem aparecimento de escorpião no Brasil, capital brasileira. Caramba. Aqui você tem aí um índice muito alto. Aí eu peguei esse índice e tentei ver o que eu poderia fazer quanto a isso, né? Uhum. Fiz um anúncio exatamente assim. Existe detetização para escorpião? Interrogação. E embaixo, saiba como acabar com os escorpiões. Fiz esse anúncio, peguei aí a idade das pessoas que... Peguei a persona, né? Peguei a Sim. pessoa que compra da Foco, voltei para a pessoa física, o controle de escorpião, o nosso foco é pessoa física, e lancei uma landing page com todas as medidas preventivas para o escorpião. A pessoa clicava no anúncio e tinha que colocar o telefone e o nome. Cara, eu fiz esse anúncio por volta de 4 horas da tarde de uma segunda-feira. Aqui na empresa eu sou o que Isso chega foi mais no cedo. Facebook. No Facebook. Uhum. Eu chego mais cedo que todo mundo aqui. Cheguei aqui por volta, nesse dia eu até cheguei um pouquinho mais tarde, 7h30 da manhã. Aí quando eu tô parando meu carro, tinha uma pessoa na porta. Eu falei, ixi, isso aí não vai dar certo. A gente acaba ficando com medo, né? Não é Cidade coisa boa. grande, uma pessoa esperando. Falei, ele não é coisa boa. Parei o carro, tinha um homem chorando, querendo minha ajuda. Aí eu falei, não, Isso. entra, tal. Ele falou, Davi, só essa semana eu tirei 16 escorpiões da minha casa. Eu não sei o que fazer. Eu ligo para Caramba. zoonoses, o pessoal fala que não existe detetização para escorpião. E você está me falando que existe. Cara, eu não acreditei. Falei, poxa, o anúncio vale a pena, né? A forma de fazer um anúncio é que muda tudo no Facebook. Não adianta você colocar um anúncio igual coloca no Google. É verdade. Isso não vai funcionar. Moral da história. Normalmente a gente gasta por mês no Facebook por volta de R$ 500. E a gente tem algumas métricas, né? Nesse custo de R$ 500, ele volta aí para a gente por volta aí de 5, 6 mil reais em vendas. Apesar de ser uma mídia mais fraca em comparação ao Google, ele tem um retorno muito bom. Você falou que você Quando investe por volta de 600? R$ 500, 500 e volta a 6 mil. 5 a 6 mil reais, em média, tá? Uhum. Só que você tem outras formas de usar o Facebook também. Uma forma que você deve conhecer é o remarketing. Sim. Cara, a pessoa procurou detetização no Google, entrou no site da Foco Detetizadora. A gente vai ficar perseguindo essa pessoa pelo Facebook. Não só pelo Facebook, pelo Instagram também. Assim que ela saiu do site da Foco, ela vai entrar no Facebook, vai estar lá uma propaganda da Foco. Foco, controle de pragas, a melhor empresa de Minas Gerais, enfim, que também dá um resultado muito grande. E o custo é bem baixo em relação ao Google. O Você remarketing do persegue Google acaba sendo um pouco exato, mais caro, né? muito mais caro. Ou seja, o Facebook é a mídia social mais utilizada no país. Tem gente que fala que o Facebook morreu. Porque não conhece de marketing digital. O Facebook hoje ela é a mais utilizada. Talvez você não utiliza mais o Facebook, mas contra dados não tem discussão. Ela é a mais utilizada, tá bom? Legal. E Deixa eu o fazer sim, uma pausa, se você me permitir, claro. porque a gente está lançando alguns conceitos aqui
que talvez quem não conheça acaba se confundindo. Então eu quero só Sim, esclarecer e aí a gente continua. Então, lá claro. no início, quando você começou a falar do seu anúncio no Facebook, você explicou que você sabe Sim, o que a pessoa curtiu, você sabe. E aí o Facebook, durante o cadastro, pergunta a idade, tal, 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 a exato. pessoa coloca todo o perfil dela. Então o Facebook ele sabe muito sobre a pessoa. E aí, quando você quer fazer um anúncio, uma das primeiras coisas, na verdade a primeira coisa que se deve fazer antes de construir qualquer tipo de anúncio é definir o alvo, né, desse anúncio, ou seja, a persona, que você citou lá no Exato. início. Então, a persona é como se fosse uma foto da média de pessoas que compram de você. Então, a idade média, Isso. Homem, mulher. homem e mulher, outras coisas similares que a pessoa gosta. Então, se a pessoa de repente gosta de casa e jardim, ela vai ter algum interesse por controle de pragas, né? Exato. Coisas se ela é a pessoa que toma decisão na casa, também provavelmente ela é a pessoa que contrata. Então Sim. tem Região. alguns região, você vai querer só na sua região aí ou na região que Exato. você atende. Então, com base é, essas informações é que fazem parte e constrói a sua persona, né? Então, para Exatamente. cada mídia social, você vai poder. A sua persona é uma só, mas dependendo da mídia onde você vai fazer o seu anúncio, você vai usar ou vai conseguir setar características específicas, né? Então Exato. tem coisa que você consegue dizer no Facebook e não consegue dizer no Google e vice-versa. Então Exato. isso é a persona, né? E aí quem quiser se aprofundar é só jogar no Google aí persona marketing digital que você vai Sim. encontrar muitos artigos que te explicam como você trabalha para chegar na sua persona aí, né? Exato. Depois você também falou da questão de que você investe 500 e consegue tirar até 5, 6 mil reais em vendas. E aí Sim. esse é o conceito chamado taxa de conversão, né? Que ele faz parte de um conceito maior que é o É, seu funil de vendas, né? sim. Pode É para falar. falar a verdade, é o ROI, né? O retorno do investimento. Na verdade, o ROI aí seria se você pensasse. Ah, tá, é Em- verdade, que estamos falando Exato. em valor, de fato é o ROI. Exato. A taxa de conversão é que a gente atrai X e vende para X, aí é a Isso. taxa de conversão, tem Exato. razão. Então, nesse caso aqui, nós estamos falando do ROI, que é o retorno do investimento. Eu tenho um ROI aí de 10 vezes ou mais, né, de 500 Exato. para 6 mil, eu tenho um ROI entre 10 e 12. Se for 5 mil é 10, se for 6 mil são Sim. 12. E aí sim a taxa de conversão seria, eu atraio 100 pessoas, das 100 eu vendo para 20, então aí sim é minha taxa de conversão, né, que também Exato. é uma outra coisa interessante dentro do setor e que é bom entender. E por Claro. último, não, na verdade por último não, ainda tem mais duas coisas. Você também falou que quando você faz o anúncio, esse anúncio levava para uma página onde a pessoa se cadastrava, né? Isso. Esse tipo de página são as chamadas landing pages. Então a pessoa quando for Exato. ter mais informação, o que são as landing pages? São justamente essas páginas onde a pessoa aterriza. Landing é de aterrissagem, é onde ela aterriza depois que ela clica no anúncio e é uma página altamente customizada para conseguir as Sim. informações que você precisa conseguir daquele cliente, né? Exatamente isso. E por último, o remarketing. E o remarketing é uma característica Sim. que a gente tem no marketing atual pela internet, em que você usa algo chamado cookie. Os cookies são gravados no Exatamente. computador do usuário final. Então, quando um usuário acessa um site, por exemplo, quando eu acesso o site da Foco Controladoras, os cookies da Foco são gravados no seu computador e mais que isso, porque a Exato. Foco é um pouquinho mais esperta, ela coloca lá dentro do site dela um pixel do Facebook para que o Exatamente. Facebook também grave
Grave. grave dentro do cookie deles um aviso de que a foco foi acessada. Então Exato. agora o Facebook, através do Pixel, que está lá dentro do site da Foco, ele conseguiu, e quem quiser também saber sobre esse Pixel do Facebook, é só jogar Pixel Facebook, parará que Pixel, vai descobrir como Facebook, é que coloca o Pixel dentro do site. E ou contratar a minha consultoria, que tudo isso que melhor eu vou ainda, falar aqui porque eu consigo mostrar na prática e passar exatamente. tarefas para isso. A pessoa tem a opção de buscar fazer tudo isso sozinha ou tem Sim, a opção de é bem buscar um fácil. profissional que consiga. Porque apesar de você estar falando é bem fácil, mas dá trabalho, né? Dá Então, trabalho. não é. E a experiência faz a diferença aí, né? Sim, eu acho que a experiência também no segmento de controle de pragas, eu acho que você consegue passar, saber o que está fazendo. Sem Principalmente dúvida. na landing page que você falou, normalmente tudo pela internet, que não é o Google Ads, o AdWords, você tem que deixar alguma isca. Essa isca você vai Aham. ter que trocar algum material. A pessoa ela não vai passar o e-mail dela ou o telefone de graça. Ela quer algo em troca. Nesse caso, eu coloquei todas as medidas preventivas para não se ter escorpião na casa da pessoa, tá bom? Legal. Então, ou seja, a landing page, que é a página de Isso. aterrissagem, ela obrigatoriamente tem que ter uma isca, senão ninguém quer sair Ninguém. disponibilizando informação de graça, né? Então, Exato. apesar dela ter interesse na informação, quando ela olha, pô, para ter informação, quer dizer, o cara me falou que ia me dar informação, agora tá pedindo o meu e-mail? Não, eu tô pedindo É, o teu e-mail e teu telefone para eu poder te dar o material pra... completo, porque não é para qualquer um, eu preciso controlar. Então, Exatamente. É uma essa aí é a troca. jogada, exatamente. E com isso você vai criando o que a gente chama de lead, né? Esse lead é a pessoa que se interessou pela sua empresa que possivelmente Perfeito. ela pode comprar. Ou não, né? Mas tem uma possibilidade para isso. Isso a gente já manda aqui para os nossos vendedores. Já cai na caixa deles e quando é da nossa região, a gente já entra em contato com essa pessoa e já oferece o nosso serviço de controle de escorpião. Legal. Isso tudo no Facebook, tudo bem automatizado. Ou seja, eu consigo provar aí, André, para quem quiser, para vocês, para outras pessoas, que o Facebook ele também tem como fazer o marketing digital, que não é Aí só você aquele. me surpreendeu. Exato, cara, Eu eu também tinha a tinha essa crença crença. limitante de que não dava certo, cara. Olha, Exatamente. Eu tinha essa crença também, tá? Muita gente pensa que o Facebook ele pode ser utilizado por outras formas também, como uma prova social, ter lá depoimento de cliente, enfim. Mas tem como ter vendas aí diretas pelo Facebook. Saindo e do Facebook, pode deixa eu falar, te André, pedir pode uma falar. outra coisa, só pra gente Claro. ilustrar o conceito. Você sabe de cabeça aí qual que é o teu funil pelo Facebook? Qual que são as taxas de conversão e quais são as etapas do teu funil? Cara, a taxa de conversão do Facebook ela é bem menor, tá? Não tenho dúvida. Eu sei que a gente fecha em Belo Horizonte 10% de quem pega o material, só Quem que pega o bem material. regional. Aí você foge. O problema do Facebook esse anúncio ele vai para a região que eu coloco, tá bom? Uhum. Só que ele acaba aparecendo em outras regiões de forma orgânica. Tá. Vai procurar lá na internet e acaba achando o material. Mas em Belo Horizonte a gente consegue fechar aí por volta de 10% por aí. Eu não consigo te passar o funil de cabeça, tá? Uhum. É muita mídia aqui para eu ter o funil de cabeça. Não, Mas eu tranquilo, consigo tranquilo. passar isso de uma outra forma para você, Então, exemplificado ou em algum material didático quanto a isso. para o pessoal de casa, então, aí o pessoal que está assistindo, entender esse outro conceito muito importante dentro de Sim, qualquer forma de anúncio que você vai fazer, mas pela internet mais ainda, que é o funil de exato. vendas. O funil de vendas, então, eu vou ilustrar aqui de forma Sim, grosseira, só para o pessoal entender. Então, vamos supor, o Davi faz o anúncio da Foco no Facebook, e aí a primeira métrica que ele vai ter é quantos usuários estão vendo o anúncio dele. Então sim, vamos supor que da galera que aparece lá para 1 milhão de pessoas mês, tá? 1 milhão de pessoas enxergam o anúncio dele, mas não é 1 milhão de pessoas que clicam. Então de 1 milhão que veem, 100 mil clicam, vamos supor. Então nós sim. tivemos aí
uma taxa de conversão nessa etapa do funil de 10%. De 1 Exato. milhão, 100 mil clicaram. Nós aí depois, dentro do funil ainda, nós temos outra etapa, que é de quem clicou, quantos vão se cadastrar. Então vamos supor que de quem clicou, eu tenho agora 1.000 se cadastrando. Então, eu tenho agora de 100 mil para 1.000, eu tenho 1% de conversão dentro Exato. da landing page, tá? Lembrando que é tudo fictício isso aqui. Sim. E aí, dentro de quem se cadastrou, eu tenho agora a próxima etapa, depois do cadastro, você vai entrar em contato e vai tentar vender. Então, de quem se cadastrou para quantos você vai vender. Exato. Né? Então, aí vamos supor que de 1.000 que se cadastraram, você consegue vender para 50. Né? Então, aí você vai ter aí a taxa de conversão de 0,5% nesse caso. Então, é mais ou menos assim que seria construído um funil de venda. Eu gosto de medir a minha conversão em cadastros, tá? Eu meço o fechamento em cima dos cadastros. Entendi. Porque, assim, acaba... Antes disso não é importante para você, né? Para mim, eu prefiro mensurar tudo aquilo que já é um lead quente, né? Uhum. Okay? Não, mas eu acho importante, nesse caso, aí eu vou dar meu pitaco aqui. Eu concordo com você que a sua maior preocupação tem que ser para quem já se cadastrou, porque afinal como você disse, é o lead quente. Na verdade, ali eu tenho lead na mão. Antes disso eu não tenho um lead. Exato. É só ali que eu tenho lead, né? O lead justamente é a pessoa interessada. Ele só de fato se mostra interessado se ele se cadastrar. Antes disso ele está meio passeando por aí, vamos dizer, né? Pode falar. E aí o que acontece? Por que eu gosto de analisar o funil como um todo? Eu vou te dar um exemplo. Sim. Lá na época que eu tinha o site da controladora de pragas, da minha antiga controladora de pragas, a gente fez alguns testes e algumas alterações que a gente fez aumentou a nossa taxa de leads. Então aumentou a quantidade de pessoas que se cadastravam, ou no nosso caso, nossas leads eram quem ligavam pra gente, né? Então, exato. É importante, às vezes, medir o funil para você ver, de repente, nesse que eu falei, olha, de 1 milhão que assiste, que vem um anúncio, 100 mil clicam. Então, nós estamos com 10% de taxa de conversão. Aí a gente descobre que a taxa média de conversão no Facebook é de 35%. Eu vou falar, minha taxa está ruim, então, ou seja, eu posso melhorar. E aí, se eu melhorar a taxa de conversão ali de 10% para 35%, no restante do funil tudo muda. Então, no final, eu falei que você teria 50, você não vai ter mais 50, você vai ter 150. Exato. Se eu triplicar ali no início. Então, por isso que conhecer o funil como um todo é bom. Às vezes você está trabalhando só lá na ponta, e a ponta não é o lugar para você mexer, porque é lá no início onde está o maior problema. E se você trabalha lá no início, você triplica lá embaixo sem fazer quase nada. Lá embaixo você consegue triplicar e você consegue converter mais, você entra mais dinheiro no bolso. Mas é só Mas enfim, claro. Mas falando do Facebook, que ele é dono também do Instagram. Instagram é a mídia aí da moda, né? Acho que todo mundo tem. Você tem também, não tem Instagram? Eu tenho, e eu queria ter a vida que as pessoas têm no Instagram. A vida boa. Né? Todo mundo é incrível. Cara, mas o Instagram, ele tá se tornando um vício. E o pessoal não gosta de propaganda no Instagram. Isso é comprovado também. É verdade. Eu não gosto. Não sei se você gosta ou não. Detesto. Eu acho que no Facebook parece que é mais aceitável, né? Exato. Aí no Instagram a gente testou alguns influenciadores aqui em Belo Horizonte. Testamos um influenciador de futebol. Cruzeiro e Atlético. No dia de Cruzeiro e Atlético, ele cobre só o Cruzeiro. Se o Cruzeiro ganhar, no outro dia meu telefone não para de tocar, cara. É impressionante. Como assim? Ele fala as matérias do Cruzeiro, ele tem lá 100 mil visualização por story, né? 100 mil, 200 mil. E ele começa a falar no meio dessa visualização uma propaganda da Foco. Da Foco. Exatamente. Interessante. Faz uma propaganda ali na hora. Isso é legal, mas não dá tanto resultado em relação ao remarketing. O mesmo remarketing que a gente utiliza no Facebook, tá bom? O Instagram hoje é a segunda mídia social mais vista, ela tem 1 bilhão de pessoas que visualizam, 1 bilhão de usuários. O custo também é bem baixo.
Eu até dei uma palestra aqui em Belo Horizonte, André, sobre o Instagram, sobre o resultado que ele traz, tudo que você pode fazer no Instagram. No outro dia, cara, tinha 20 empresas anunciando no Instagram, bem É legal. mesmo? Que bom, É, bem que bom. legal. Mas o que mais chama atenção mesmo é o remarketing. Pelo menos eu não consegui ainda utilizar um viral pelo Instagram, que é bem difícil. Quem consegue, tem uma empresa de Maceió que é fera nisso, me fugiu o nome, mas essa empresa ela utiliza de uma forma brilhante aí, organicamente. Legal. O Instagram indico para quem quer fazer o remarketing, tá bom? Agora, alguma dúvida no Instagram? Custo? Tá, tranquilo, mas agora sim, é Sim, importante sempre perceber que a pegada de cada mídia vai ser diferente, né? No Facebook, exato. normalmente esses anúncios que você faz vão ser pequenas fotos e Sim, anúncios laterais ali, né? No Instagram é uma foto que simula um post, né? Na verdade, no exato. Facebook também dá para fazer uma simulação de post como anúncio. A grande questão é que no Facebook há uma aceitação maior para anúncio. No Instagram, Sim, você precisa disfarçar mais a coisa, né? Senão a rejeição é gigante. exatamente. O que a gente faz, André, nessas duas mídias? Algo bem bacana que a gente começou a fazer há pouco tempo. A gente está testando ainda, mas tem um resultado sensacional. Por exemplo, aqui você conhece Belo Horizonte, você conhece a Lagoa da Pampulha? Conheço, conheço sim. Lagoa da Pampulha é uma região ali, a Pampulha, a região da Pampulha é uma região de casas gigantes, Uhum, poder aquisitivo muito alto ali e uma preocupação muito forte com o controle de pragas. Teve um surto, a gente chama de campanha de surto. Lá tem as capivaras e começou a ter muito carrapato na região devido às capivaras. certo. Muito carrapato. E começou a ter muita matéria no jornal, muita matéria no jornal falando de mortes causadas pelo carrapato, que realmente é bem grave. A Sem gente dúvida. aproveita esse momento, a gente tem que ter o feeling aí bem legal, o timing bem legal, e a gente faz uma matéria bem parecida e faz um anúncio só para a região da Pampulha, estou dando um exemplo, da idade que a gente quer ter aí, da idade do pessoal que tem casa ou que tem filho, algo que se preocupa com o controle de pragas, e lança um post de surto, falando, olha só, na região da Pampulha teve 3 mortes em relação a carrapato. Você tem lá na RDC 52 que você não pode causar terror. Mas eu não estou causando terror, cara. Eu estou informando algo que teve. Eu coloco lá a fonte, mostro como tem blogs aí do segmento que faz da mesma forma. No final, eu coloco lá um anúncio da Foco Detetizadora. Também está dando um resultado muito legal, mas é bem localizado e a gente só atinge surto, ou carrapato, ou dengue, ou escorpião, algo assim, que Sim. também está dando um resultado bem legal. Tem um custo aí um pouco mais elevado, mas já ultrapassou, já está tendo um ROI positivo nesse tipo de anúncio, Legal. tá bom? Legal, bacana. Campanhas Tá, de isso, surto parecem ser bem interessantes também. isso. Isso entra tanto no Facebook como no Instagram. Tá. São duas mídias customizadas e vai pegar o que você entra. Uma mídia que eu sou fã, eu acho uma mídia sensacional e que não tem custo, é o YouTube. Hoje no YouTube, a Foco deve ter aí por volta aí de 300, 400 mil visualizações. Só de seguidores no YouTube a gente deve ter por volta de 3 mil, que isso para uma empresa privada pequena é muito difícil, cara. É Que verdade. não é uma empresa aí influenciadora, a gente faz algo só para o segmento, isso é legal. Por exemplo, o que a gente faz no YouTube? No YouTube eu faço um vídeo como acabar com a baratinha, que é a Blatella germânica. Eu tenho que usar aí o termo comum, que é a baratinha, e explico como acabar. Cara, muita detetizadora ficou com raiva de mim por causa disso. Fala que estou ensinando a pessoa física a fazer o serviço, enfim, a pessoa física não vai conseguir acabar com a Blatella germânica.
Eu te falo de experiência própria. Se não contratar uma empresa profissional, não vai conseguir acabar. O que que isso... Pode falar, desculpa. Nada, 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 não. Eu tô aqui, É, eu tô na verdade, você não tá me vendo, sim. pessoal, de casa talvez não saiba, o Davi ele não fica me vendo durante as gravações, eu fico vendo ele, mas ele não me vê porque eu preciso gravar minha webcam à parte. Exato. Ah, mas eu acho que eu acabei fazendo um som aqui, ele percebeu É, que eu tô inquieto aqui, porque essa mentalidade de não pode ensinar porque senão vão roubar meu exato. conhecimento. Inclusive, eu vou aproveitar esse momento para porque Claro. eu e o Davi a gente conversa bastante e a gente trocou uma ideia sobre isso recentemente, do quanto que essa ideia de que tipo se eu contar o que eu sei, os outros vão fazer e vão me copiar e eu vou perder mercado, eu É, vou não, puta, gente, para com isso. Esquece, é justamente o contrário. é o Quanto contrário. mais você compartilha seu conhecimento. E ó, para pensar, você que está assistindo essa palestra, o Davi já falou que ele é uma pessoa que faz consultoria. Você que está assistindo essa palestra, você está vendo que você não dá conta de repente de fazer tudo isso. Quem Exato. dá conta e vai fazer. E não vai ser porque o Davi ensinou. Vai ser porque se não fosse o Davi, ele ia aprender em outro lugar, ele ia atrás, Exato. ele ia dar um jeito. Agora, a pessoa que precisa contratar é porque ela precisa contratar. Se não fosse o Sim. Davi ali ensinando ela a matar a baratinha, o cara ia no fornecedor, na baia da região, onde fosse, no distribuidor, e ele ia descobrir como fazer. Então, agora, como é o Davi que mostra, ele sente gratidão pelo Davi. Ele fica Exato. feliz com o Davi. E como ele é um cara que está feliz com o Davi, ele não vai contratar da outra empresa que não fez nada por ele. Ele vai contratar o Davi. Então, se você é Exatamente. um cara do setor de controle de pragas e acha que ficar mantendo tudo em sigilo vai te fazer ser melhor que seu concorrente e vai fazer o seu cliente final te contratar, você está cometendo um grande engano. Quanto mais você fala da qualidade, mostra que o seu serviço é de qualidade, explica como o seu serviço é feito, mais transparência o seu cliente enxerga, mais ele vai de fato poder comprovar que a sua qualidade existe, que não é só papo furado, Sim. mais seus concorrentes se abrem para dialogar com você e dizer, pô, o cara faz serviço bom mesmo, vamos lá trocar uma ideia com ele, eu vou passar umas dicas, ele me passa outras, a gente é assim que funciona. Não tem outro caminho melhor que esse. Esse caminho de achar que se fechando, eu sou o detentor da informação, putz, fica para trás, não tem André, eu jeito. conheço tanta empresa que conhece tanto de controle de pragas, mas tanto, e guarda, que esquece de demonstrar isso para o cliente e quebra. Exatamente. Exatamente isso. Conhece Exatamente. tanto, tanto, esconde Não, até do cliente. eu passei por esse tipo de coisa. Quando eu abri aqui a Detetizadora Brasil, você até comenta que Sim, você usou a gente como claro. referência pelo trabalho que a Continuo gente usando fazia, ainda. de sim, e a gente justamente fez isso. A gente gravou um monte de vídeo mostrando como é que era, explicando aonde que se escondia, por que Exato. que tinha que ser de um jeito, por que que você tinha. Pô, o cliente estava informado, o cliente sabia o que ele queria. Aí, uma vez informado, eu sou o anunciante que mostra para ele que faz tudo aquilo. Enquanto isso, os concorrentes estão tudo escondidinho, falando: não, não conta não, não conta não. E aí o que você falou: ninguém Nem, conta, só eu que conto. O cara me exato, vai contrata. contratar. A internet é uma troca. Se você não produzir É, conteúdo, ou se você não disponibilizar esses dados, essas informações, não adianta. Você não vai crescer na internet. é. Hoje, por exemplo, o nosso canal do YouTube é o mais visualizado do país em relação a outras controladoras de pragas. Eu recebo Sem dúvida, você organicamente já está muito bem organicamente. colocado. Uhum. Meu site está entre o top 3 aí de visualização no país e nossa empresa ela é bem nova. Ou Sim, seja, a força da internet ela veio para quebrar as crenças limitantes e os paradigmas. Quem não exatamente. segue isso, infelizmente, não venda pela internet. Então, Quantos anos você tem de mercado? Você está com 5 anos? cara, 6 anos. 6 anos de mercado, Seis olha aí, anos. 6 anos já é a terceira maior na internet em relação a visualizações. Exatamente. Pô, isso aí implica que o resultado financeiro vem, ele vem Exato. com um pouco mais de atraso. E você Sim, você vai colher isso mais no longo prazo, mas você exato. está colhendo, né? Se continuar nessa levada, em 5, 10 anos, com certeza a gente consegue ter uma atuação nacional. Por quê? É, sem Hoje eu dúvida. já recebo ligações do
do norte, do nordeste, do Rio, de São Paulo, querendo contratar a nossa empresa. Isso diariamente, tá? Tudo Legal. pela internet. E olha que a gente não consegue atender essas regiões ainda. Mas Sim. falando do YouTube, André, o YouTube é a segunda mídia aí da internet, o segundo motor de busca da internet, só perde para o Google. Uhum. E no YouTube a gente tenta mensurar aquilo que a gente faz. O que eu tenho no meu canal? Eu tenho a demonstração do serviço e tenho a explicação comigo lá explicando como que é feito o serviço. Eu falo o produto que nós utilizamos, eu falo a metodologia, a gente deixa tudo bem claro para o cliente. Isso vai servir de explicação, às vezes, por exemplo, um condomínio. Um condomínio, como que você vai passar para 150 pessoas como é feito o serviço? A gente passa pelo WhatsApp com um simples vídeo de 1 minuto e meio. Ou seja, a Show. gente ganha velocidade, ganha autoridade e a gente consegue entender a dor do cliente. Esse vídeo que eu falei da Blatela, nós devemos ter lá uns 60, 70 mil visualizações em cima dele. E eu consigo entender a dor. Tem comentários no vídeo, cara, que eu vejo que isso acontece. Hoje eu não fico mais no atendimento, mas quando eu ficava eu via isso. E eu consigo trabalhar em cima desses gatilhos. Por exemplo, tem gente que fala, foco, eu tive que jogar fora meu micro-ondas, tive que trocar o meu armário, tive que jogar fora a minha geladeira, porque essa barata, ela entra em tudo e ela não acaba. Tem gente que fala, olha, não sei mais o que fazer, pelo amor de Deus, me ajuda. Já contratei 3 empresas e não resolveu. Tem gente que fala que isso é de outro planeta. Tudo por causa de um vídeo. Eu consigo sentir a dor do meu cliente. A pessoa liga para cá, já fala, olha só, você não vai precisar jogar seu micro-ondas fora. A baratinha, ela tá lá, não tá? Pessoa, como que você sabe? Entendeu? Ou seja, é tudo Entendi. ligado, tá bom? Então, ou seja, esse ponto aí eu vou pegar o Sim, gatilho porque você falou, olha, você usa os vídeos para sentir a dor do cliente ou para descobrir a dor exato. do cliente. Eu, na minha época, eu antes de abrir a controladora de pragas, eu fiz uma pesquisa de Sim, mercado, né, para me adiantar e conseguir algumas informações antes. Mas seguindo o seu claro. raciocínio, você fez os vídeos, pegou a dor do seu cliente. E aí você transformou essa dor do cliente num script de vendas, não é Exato. isso? Vou chegar no script aí no meu CRM que a gente usa aí para ajudar a venda na internet. Beleza, mas então só vou Sim, pegar o gancho, né? Só que você utiliza os comentários e aquilo que o cliente demonstra como dor, e a partir daquilo gera um script, né? Mas, exato, é ok, desculpa, te exatamente isso. O interrompi. script, eu gosto de. Eu tento fugir um pouquinho do normal. Eu não gosto muito daquilo robotizado. Eu acho que toda venda, Claro, eu acho que acabou. As vendas hoje não é para empresa e nem para pessoa física. Eu acho que a venda hoje ela é muito humana. Aqui na Foco a gente não tem vendedor, a gente tem consultores. Por que isso? Porque a gente começa a tocar nas feridas das pessoas mesmo. Por exemplo, a gente cria um roteiro de vendas. O que é esse roteiro? No caso da barata, a gente coloca lá, opa, fale das frestas, fale do micro-ondas, conte uma história que o mesmo cliente falou que perdeu o micro-ondas. A gente vai pegando esses gatilhos mentais que para a internet isso funciona muito bem. Um demais. caso, O que eu fiz lá, eu vou sim, contar um pouquinho do meu caso sobre o roteiro. É, as conversas, um bom roteiro de venda, você também consegue encontrar na internet, caso queira, e o pessoal costuma sugerir que ele tenha uma determinada estrutura. exato, E na minha época, o que eu fiz foi, dentro de cada etapa da estrutura, eu enchi de exemplos. exatamente isso Então, que eu faço. o vendedor não fica preso em somente um caminho para seguir. Ele vai começa o script, ele vai sentindo quais são as reações, quais são os comentários, o que o cliente Sim, quer, e ele vai decidindo quais parágrafos ali
daquele script, daquele roteiro, como disse você, daquele roteiro ele vai usar. Então, com o cliente X, ele pula os primeiros argumentos e já vai para os últimos, que são os que interessam. No outro, não, ele foca nos primeiros. Isso. Então, o cara tem que ser muito mais um consultor, de fato, para poder, durante a venda, tomar a decisão, né, do que é melhor. E a gente faz treinamento semanal e simulação de venda sobre isso também, viu? Porque isso vai ser do dia a dia. Infelizmente, a gente tem o que a gente chama aqui de playbook, né? Que é esse material de venda, a gente vai treinando e nisso também vai ter as objeções. Opa, por que seu preço é o mais caro? Olha só, existe 3 tipos comuns de inseticida para escorpião. A inseticida para escorpião, as boas, são esses 3 tipos. No vídeo lá eu estou explicando isso. A gente faz essa explicação por telefone e a gente manda esse vídeo para a pessoa. Às vezes é um homem ou uma mulher, ele quer passar ou para a esposa ou para o marido, ou um filho quer passar para o pai tem aquela crença, né? Não existe detetização para escorpião. Aí o filho passa lá, o biólogo da focodetetizadora, explicando os 3 tipos comuns de inseticida para escorpião. Na hora a gente consegue quebrar essa crença dele. Por isso que eu gosto do YouTube. O YouTube ele tem um resultado fantástico. Todo cliente da Foco possivelmente conheceu o YouTube da Foco, porque eu tenho uma automatização de e-mail em relação a isso. Todo mundo que faz uma proposta com a Foco, ela vai por e-mail, por escrito e com todos os canais do YouTube, com todos os vídeos do YouTube, explicando o tipo de serviço que ele cotou com a gente, ou uma explicação mais completa sobre condomínios, enfim. Isso faz com que a gente venda muito mais devido ao YouTube e organicamente, tá bom? Legal, você também citou agora a automatização de e-mail. Deixa eu só dar uma luz também para quem nunca ouviu falar disso, né? A automatização de e-mail, você tem ferramentas para isso, são softwares específicos para isso. E basicamente o que esses softwares fazem para você é o seguinte: você constrói nesse software caminhos que o cliente vai seguir para que você dispare determinados e-mails ou tome determinadas ações em relação a ele. Vamos ao exemplo. O Davi fez a pessoa cair na landing page dele, a pessoa se cadastrou e recebeu lá o e-book, o material que ele deixou disponível sobre escorpiões e tal, aquele exemplo que a gente falou no início. Uma vez que caiu ali, aquilo ali não vai para uma caixa de e-mail do Davi nem nada disso. Aquilo ali já cai na ferramenta de automatização de e-mail que o Davi tem. Essa ferramenta já está configurada para... Chegou um e-mail aqui, chegou um cadastro aqui, dispare um e-mail X. O Davi não tem que disparar esse e-mail, já está configurado na ferramenta isso. A pessoa se cadastrou, dispara um e-mail X. Se a pessoa... Isso tudo está lá escrito, tá? Se a pessoa abrir o e-mail, mande tal e-mail na sequência, ou seja, mande outro e-mail. Se ela não abrir o e-mail, mande um outro e-mail Y, que esse e-mail Y de repente vai insistir para ela que ela faça alguma coisa, né? Se ela de novo não abrir, faça outra coisa. E se ela abrir, parará. Então, ele vai montando caminhos, que até quando a gente for compilar esse vídeo, eu vou mostrar um exemplo disso. Ela monta caminhos que dizem, olha, se o cara vai abrindo e vai fazendo tudo que eu peço, vai ter um caminho positivo. No caminho negativo, eu vou insistindo, vou tentando envolver o cara até que ele volte ao caminho positivo. É mais ou menos isso que acontece. E com isso você consegue converter muito mais clientes sem precisar trabalhar. Você ganha tempo. Trabalhou uma vez, exatamente. Você trabalhou uma vez montando, né, a sua automatização. Depois disso, as vendas acontecem sem você precisar estar lá fazendo muita coisa. Exato. Né? Já que você pegou esse gancho, até falar de CRM. Eu acho que toda empresa tem que ter um CRM. Como que eu uso ele pela internet? Eu monto uma cadência de e-mail aqui, não só e-mail, que a cadência é essa automatização. Mas eu mesclo essa automatização com ligações também. O CRM que eu utilizo hoje é o Pipe One, Pipe Room, né, no português.
Você tem o Pipe Drive, você tem o Necta CRM, que para uma pessoa é de graça, você tem o Plumers, você vai ter diversas ferramentas. Eu gosto muito dessa ferramenta porque todo mundo que entra, que a gente faz uma proposta, ela vai pelo e-mail dentro dessa ferramenta e ele vai criar essa cadência e essa automatização. Primeiro, se ela fez uma proposta, eu até tem um vídeo seu que é muito bom, André, muito bom mesmo, que é aquele como contratar uma detetizadora. Aquele vídeo é sensacional. Um dos primeiros. Exato. Que eu fiz. Aquele vídeo é um dos melhores que eu já vi aí em controle de pragas, tá bom? Bom, fico feliz, Eu utilizo ele deixar. por e-mail. Eu tenho um texto. Todo mundo que entra em contato com a gente, após a proposta, vai um outro e-mail. Como contratar uma detetizadora. Depois, no outro dia ou no mesmo dia, vai um outro e-mail. 10 motivos para contratar a foco detetizadora. Legal. Depois, nessa cadência, tem que entrar uma ligação. Normalmente, para ter um fechamento aí, uma média de contato com o cliente é por volta de 6 a 8 contatos. Não vai pensando que com um contato só você vai fechar. Assim você consegue ter uma conversão alta. Hoje a gente está fechando aí 60% das propostas. Meu concorrente mais próximo deve fechar 35%. Pelo que eu sei, a média de mercado está na casa dos 30%. Exato, a média de qualquer segmento, acho que é isso. Sim. Mas a gente consegue ter um sucesso maior em relação a isso. E vai mesclando, vai chegando e-mail para a pessoa, se ela ligou para saber de escorpião, vai estar lá, como acabar com o escorpião, 3 produtos para acabar com o escorpião, 5 medidas preventivas para não ter escorpião. Isso que é a automatização de e-mail que a gente faz aqui. Pegando esse gancho, André, isso é muito importante. Tem o Google AdWords, que você conhece bem, né? Sim, esse foi o que eu me especializei e fez diferença demais para mim. Esse é muito bom, cara. Eu acho que hoje já tem uma diferença da época que você estava. Hoje está difícil. Hoje tá uma briga de foice, como que a gente fala aqui em Minas Gerais. Mas vocês estão pagando em média quanto no clique aí em Minas Gerais? Olha, em média no meu clique, tá por volta de R$ 6,90. Já diminuiu, mas eu já cheguei a pagar 18, 19 reais. Então tá bom. Aqui em Brasília, na minha época, talvez é porque seja um mercado diferente, mas na minha época a gente pagava isso, 18, já chegou a pagar 25, 28 reais. Mas o que ajudou a baixar o clique foi essas outras mídias, tá bom? O Google viu que meu site ele é relevante aqui para a população de Belo Horizonte. E isso cada vez foi abaixando. Isso é importantíssimo o pessoal saber, porque muita gente não entendia. Porque assim, fala, o André tá dizendo que ele gastava 20, 25 reais, ele devia estar pagando muito caro. É nada, quando eu tava pagando esse valor, os meus concorrentes estavam pagando mais caro ainda. Na verdade, eles estavam desistindo por conta do valor absurdo. E eu aguentava pagar isso por 2 questões. Uma era que minha taxa de fechamento também era alta, minha conversão era alta, e se minha conversão era alta, a tendência era que o meu ROI também fosse melhor do que o deles. Né? Então, com isso fica mais fácil eu querer pagar mais. Mas eu não pagava mais que eles. Eu pagava menos justamente porque o meu site, ele era um site, na média de Brasília, muito mais procurado do que os dos meus concorrentes por conta dos vídeos que a gente colocava, do tipo de material disponível e porque nós também fazíamos envio de e-mails fazendo com que os clientes abrissem nossos sites com frequência. Exato. E aí, com isso, isso leva o nosso site a ser visto pelo Google como um site de maior relevância, é o que você comentou agora, e uma das métricas que o Google usa para determinar se o seu anúncio é exibido ou não e com que valor é a relevância. Então, se o seu site é mais relevante que o site do seu concorrente, automaticamente você está pagando mais barato que o seu concorrente. Exato. Automaticamente. Você está pagando mais barato e sendo exibido melhor, mais bem posicionado, pagando Exatamente. menos. Então isso também é importante o pessoal isso saber. Tem as métricas, né? Por exemplo, hoje em controle de pragas, listando todas as palavras aí de controle de pragas, detetização em bar, detetização em restaurante, residência, Belo Horizonte, enfim. Em Belo Horizonte,
tem por média de 50 mil consultas pela internet de usuários únicos. Com essa relevância, eu fico 70% do tempo nessa busca. Vai aparecer lá, Legal. tá? Não quer dizer que eu tenha cliques, ok? Mas Uhum, sim, 70% do são coisas tempo, diferentes. da parcela do tempo, meu anúncio ele vai estar visível para essas pessoas. Você Legal. tem muita coisa que interfere isso, como eu já falei, as outras mídias, blog, SEO, que é a otimização do seu Uhum. site. Eu peguei até uma estratégia que eu fiz sem querer, que deu muito certo pra gente, porque todo mundo fazia o SEO, que é criar blog, otimizar, criar conteúdo do seu site para que você seja relevante para a internet. Todo mundo aqui em Belo Horizonte fazia isso bem direcionado, bem regional, com palavras como detetização em Belo Horizonte. Eu decidi fazer isso nacional. Isso fez com que o nosso site se torne mais relevante. Isso, Uhum. sem querer, me ajudou muito. Lá no Google é Legal. onde que a mágica acontece, né? É onde que tem a venda direta. Mas, cara, eu fiz uma pesquisa dos concorrentes com os 10 principais empresas de Belo Horizonte que anunciam no Google. Você liga para ela, é exatamente assim. Alô, tudo bem? O pessoal não te dá boa tarde, bom dia, não pergunta o seu problema. Detetização de barata. Detetização de barata num apartamento de 3 quartos custa R$ 300. Ou a entonação da sua voz, o pessoal parece que está com preguiça. Enfim, fiz essa pesquisa aí, Cara, o tempo passa, o tempo voa, mas a coisa não não muda. muda, não muda. Quando eu fiz minha pesquisa, É a era a mesma mesma coisa. coisa. Por isso que eu tenho todas as gravações dos meus vendedores e eu pego aí por estatística algumas ligações e a gente conversa sobre essas ligações. Se alguém atender aqui na Foco com preguiça, cara, não continua no nosso time não. Porque pelo telefone vai ser a alegria que você demonstra, a boa vontade e a explicação. E o legal, pelo telefone, não tem quem é feio, não tem quem é Exato. bonito, não tem o rico, não tem o pobre, Sim, tem o jeito que você imposta a sua voz, exato. sabe? E é engraçado que quando você está sorrindo, a sua voz ela é impostada de uma forma diferente. Diferente. Parece brincadeira, mas você tá lá para baixo, é de um jeito. Exato. Quando você abre um sorriso, a voz sai diferente, ela sai mais aberta, ampla e o cliente do outro lado Percebe. percebe que você está num momento melhor. Então, isso é importantíssimo e óbvio que qualquer pessoa prefere conversar com alguém alegre É do que com alguém lógico. triste. E a emoção é um grande gatilho para compra. Exato. Então, se a pessoa se sente bem falando com o seu vendedor, se ela se sente bem falando com a sua empresa, isso é um gatilho importantíssimo para ela tomar a decisão de te contratar. E também tem o bom atendimento, né? O tipo de controle que Claro. a gente faz está se tornando cada vez mais parecido de uma empresa com a outra. Você tem que ter um diferencial. E o Uhum, atendimento hoje é um diferencial muito grande, tá bom? Aí, uhum. o que a gente faz, André? Eu coloco esse cliente nesse CRM, vai a proposta por e-mail, vai a automatização e nesse CRM a gente liga para essa pessoa aí por volta de 5 vezes. Quando é uma pessoa física, por exemplo, ligou para um controle num apartamento. Cara, se ela ligou até meio-dia, o meu vendedor ele é obrigado a ligar para essa pessoa novamente até as 5 horas da tarde. Entendeu? Por quê? A Entendi. pessoa ela vai, como o ticket médio não é alto, ela vai decidir isso muito rápido. Uhum. E a gente tem todas essas gravações, é tudo muito rápido. O grande problema das empresas que anunciam no Google é não ter esses dados, não fazer dessa forma e pensar que tem que conversar com o cliente só uma vez. Não é isso, você tem que É. demonstrar. E o pessoal que liga para o Google não vai contratar a empresa mais barata, vai contratar a empresa que melhor atendeu. Isso eu tenho Não, certeza. e assim, você está falando disso, a maioria das empresas nem sequer cadastra o cliente, a não ser que ele contrate. Exato, Assim, como é que você não cadastra a pessoa que te ligou? O cara te ligou, ele está interessado, ele é um. exato. Ó, de Brasília, aqui em Brasília a gente tem quase 5 milhões de habitantes.
quantos desses 5 milhões ligam para uma controladora de pragas? Pô, você provavelmente não chega a 10% disso. Se você, mesmo que não esteja vendendo, mas você tem cadastros de pessoas que se interessam pelo assunto, pô, você pode usar para fazer anúncios e campanhas em outro momento. Como é que você perde essa oportunidade, né? André, é isso que você falou, é a coisa mais importante. Hoje, o petróleo do novo milênio é o conhecimento e são dados, né? Dado é o que conta. Eu peguei aqui essa semana, eu tive participei de um treinamento e o pessoal, o consultor lá me perguntou se eu tinha CRM. Falei, olha, eu utilizo CRM desde 2015, que é quando a gente utilizou 2016. Falou, Davi, você tem todas as suas vendas perdidas? Falei, todas. Você tem todo o cadastro dessas pessoas? Eu tenho. Cara, a gente está fazendo uma força-tarefa aqui na empresa para a gente recuperar essas vendas perdidas. Eu tenho mais de 1,5 milhão de reais perdidos nessas vendas. Olha só. Que a gente colocou como perdido. Ainda teve falhas de vendedores que não colocaram, que está lá como congelado há 1, 2 anos. Tenho certeza que esses perdidos aí, a gente vai gerar aí mais de 100 mil reais em vendas só com esses cadastros que a gente tem. A nossa meta é chegar nos 100 mil reais em 2 meses de vendas desse cadastro. Ou seja, é possível. E muito desses clientes são empresas que compram ou de 3 em 3 meses, ou de 6 em 6 meses. Isso é sensacional, cara. Tem muita coisa que a gente tem que quebrar a crença e fazer, né? A gente fica muito na ideia e não faz. Mas o Google é onde que a mágica acontece. Ficar falando do Google acaba sendo algo até repetitivo, mas é o que o pessoal não segue. Verdade, mas é preciso. O correto a cada R$1 que a gente investe aqui, volta por volta de 5, 6 reais em média, tá bom? Teve meses, na época boa, que não tinha ninguém, voltava 12, voltava 13 reais nesse retorno do investimento. Legal, como eu trabalho com um produto com o sistema de iscas para cupim, quando eu fecho no mês aí, fecho 1 ou 2 serviços desse, que custa 30, 40, 50 mil reais, isso vai lá para 12, para 15 reais. E a gente costuma fechar esse tipo de serviço. Bem importante você ter colocado essa questão. Porque é o seguinte, a pessoa que faz anúncios, ela tem que pagar por esses anúncios. E se ela vai vender a R$1 ou a R$5 depois, é uma questão dela, né? Se ela vai vender uma dedetização de uma casa, ou melhor, de um restaurante por 150 ou por R$300, é uma questão dela. Ela vai decidir como fazer. Mas também é isso que vai fazer a diferença no ROI dela. Porque alguém como você, que consegue ter um ROI na casa, vamos falar de hoje, na casa de uns 8, para você tá ótimo. Agora o cara que vai vender pela metade do preço que você tá vendendo, ele vai ter um ROI de 4. Puta, um ROI de 4, de repente, fica complicado para ele. Ele olha e fala, pô, eu tô investindo 10 mil, tô vendendo 40 mil, só que só de custo aí, parará, eu tenho 35 mil. Não vale a pena isso não, e tal. Então, a pessoa às vezes fica com essa, né, tem essa visão. Ela não tem a visão de que o problema é que ela está errando lá na venda dela. Ela está fazendo o mesmo anúncio que você, mas você não entrega o ouro desse jeito. Você vai entregar o seu serviço por um valor que vale a pena. Ele está brigando lá por preço, dando desconto por tudo, e aí o cara não consegue fazer, né, manter os anúncios. Então também fazer anúncio e ter um bom retorno não é só uma gestão ali no início, né, do anúncio. Essa gestão tem que se manter até o valor final da venda. São as crenças, né? No meu negócio, na minha cidade, o meu concorrente vende a 120, mas tem um outro concorrente que vende a 450, 500, 600, enfim. Tem que quebrar essa crença. E eu acho que a internet é fazer teste. Quem continuar fazendo testes vai conseguir chegar num valor legal. Mas o Google é isso, André. Você tem que ter as palavras corretas, tem que fugir daquele padrão detetização em Belo Horizonte, detetizador em Belo Horizonte. Essas palavras, sim, vão custar caro, mas não vai dar um retorno
tão bacana. Você tem aí detetização baratas em apartamentos, que vai ter o mesmo efeito dessa palavra e vai ser muito mais barato o clique, né? Pegando essa. E justamente porque é o que eles chamam de Exa... long tail keyword, Exato. né? São as keywords maiores, vamos dizer Sim. assim, né? Então, mais específicas, talvez seria uma tradução melhor. Então, quanto mais específica é a sua palavra-chave, menos gente Menos anuncia gente. com ela, portanto, menor O também é o custo. valor que você vai pagar, Exatamente entende? isso. Então, procurar as long tails, Isso. procurar as palavras-chave específicas é o caminho mais inteligente. É Exato. óbvio que você não vai dispensar a palavra detetizadora, Cara, óbvio que não. eu te Mas, falo que me diga. hoje eu dispenso. Hoje Hoje você eu dispenso. dispensa? É Sim, mesmo? Eu nunca eu dispensei não, dispenso. mas Não, é interessante saber eu não que... gosto muito porque estava comendo toda minha verba de marketing. Eita, entendi, Entendeu? entendi. Antes eu anunciava Legal, 10 mil, entendi. 11 mil, 12 mil e não tinha tanto efeito como a gente pegou essa estratégia agora aí do Google. Mas cada empresa que, Legal. que faça a sua Claro, o cara estratégia tem que fazer o teste e, dele e e ver, né? veja isso, tá? André, Legal, Google é legal, isso, legal. acho que não tem muito o que falar, tá? O que eu aconselho no Google? Deixa eu só dar Sim, falar sobre uma questão que vai sim, acontecer. Eu acho que eu já comentei isso em outras palestras, eu acho que você também já está sabendo. Aqui dentro do CIS Controladoras sim, nós estamos com a iniciativa das palestras semanais internas e a gente nesse ciclo interno a gente está falando só de assuntos que agregam para sim. controladoras de pragas e ficou definido que o Vitor, que ele é meu sócio aqui e ele tem formação justamente na área de publicidade e propaganda. Ele vai falar sobre como fazer anúncios Exato. no Google AdWords. Então, assim, nós aqui estamos falando sobre Conceitos, conceitos, exato. dando o caminho para que as pessoas saibam por onde começar, uma coisa bem mais teórica vamos dizer assim, de alto nível, Exato. né, para que a pessoa entenda o geral. Nós vamos dar uma Sim. palestra sobre os Isso, detalhes do Google AdWords. exatamente Então, isso que eu ia falar agora, até te interrompendo. manda ver. Eu não indico uma pessoa que não seja expert em Google AdWords que faça campanha. Eu já fiz uns 5 cursos de AdWords e terceirizo a minha campanha, tá bom? Uhum. Eu até concordo com você. Mas o que eu escuto de gente querendo fazer por conta própria e achando que pagar um consultor não vale a Aham, pena, entendeu? Então, assim, apesar de eu concordar com sim, você, a gente vai gravar o sim, treinamento e deixar para que os que acreditam que vão se dar bem dessa forma façam. Eu ótimo, acho que é um ótimo caminho para que a pessoa exato, comece. E talvez, se ela perceber que a gente está com razão, ela mude de ideia e vá começar uma consultoria. Mas ex tem gente que nem começa a fazer o anúncio porque não tem dinheiro para comprar, para contratar o consultor e fazer é difícil. Então vamos fazer o seguinte, olha, eu vou te mostrar que dá para fazer. exatamente. É assim Que que faz. faz, De repente ela vê que ela quase consegue ganhar é, dinheiro e que vale a e, pena. Aí ela vai atrás de um consultor e e vai poder fazer o trabalho para ela melhor, né? exatamente isso, tá bom? Mas o Google AdWords é isso, ele é muito bom. Eu fiz uma pesquisa aqui em Belo Horizonte, só 25 empresas estão fazendo parte aí de um bom tempo do Google. Eu tenho aquelas outras empresas que ficam 1, 2 horas no dia, 3 horas, mas que ficam aí um tempo, 8 horas por dia, 25 empresas. Sendo que deve ter aproximadamente 200 empresas aí na região aqui. Eu acho isso um absurdo, eles estão perdendo dinheiro. Para mim, tá bom, né? Porque eu tenho menos concorrência. Mas eu acho que o mercado ele tem que ser bom para todo mundo. Com certeza, quem vê essa palestra vai mudar o seu conceito para isso, tá? André, É isso junto aí. com isso também tem o inbound marketing, que é um novo conceito de iscas, né? Que a gente vai começar a praticar com uma assertividade maior, que é criar conteúdo e esse conteúdo como a isca, tipo aquilo que a gente faz no Facebook. Se eu ficar falando de embalde aqui, eu vou ficar o dia inteiro, tá? Porque o embalde ele cria aquela atração. Você tem que ter um blog, você tem que ter uma landing page, você tem que ter e-book, mas nós fazemos também. Uma outra maneira de se ver o marketing, de atrair e fazer aquele funil que você falou, Uhum. ok?
O inbound ele tem que ser visto como um conjunto de É um ações. Ele conjunto. não é uma ação Exatamente. única, ele não é uma ferramenta única, Isso. né? Inbound é um conjunto integrado de Isso. Mas ações. agora falando, André, você até falou do daquela prospecção, eu acho que aquela prospecção, ela sim está morrendo, que é o cold call, né? A ligação fria. Cada vez mais fica mais difícil você falar com grandes empresas e principalmente empresas que têm uma burocracia muito grande. Vou contar uma história aqui bem rápido. Extrapolei o tempo, né, André? Vou Vamos ser bem nessa, rápido vamos nessa. nessa história. Não, eu não, eu tenho até 6h30 Beleza. aqui e fica Não tem tranquilo. problema não. Como que eu faço esse outbound, que é buscar o cliente? A gente faz ela também pelo e-mail. O que eu faço aqui na Foco? Eu vou lá no LinkedIn, eu quero contratar, por exemplo, vou citar uma empresa que você deve conhecer. Itambé. Você já viu o requeijão da Itambé, Claro. o requeijão, o leite, enfim, ela acho que tem atuação nacional. Eu sei Tem que sim. quem compra controle de pragas na Itambé é a parte de qualidade. Eu fui lá no LinkedIn, procurei todo mundo de qualidade, peguei 10 nomes de qualidade, 10 nomes que trabalham nessa área. Liguei para Itambé. Liguei para Itambé e falei assim, olha, sou da detetizadora, eu preciso do e-mail dessa pessoa. Ou a gente faz dessa forma, que todo mundo passa o e-mail, ou a gente tem um sistema que hoje você tem o Hamper, você tem o Rive, que faz a automatização de e-mails dessas pessoas. Eu prefiro fazer a ligação de mapeamento. Fazendo isso, eu vou ter o e-mail dela. Eu mando de 4 a 5 e-mails para ela. Eu não vou ligar para falar diretamente com essa pessoa. Eu mando e-mail, por exemplo, Tatiana, sei que você deve ter problema de controle de pragas e até mesmo com documentação, relatórios MIPs, enfim, faço um e-mail bem chamativo para essa pessoa. Essa pessoa foi chamada pelo nome, eu fiz uma isca para ela prestar atenção em mim, na nossa empresa, e agradeço lá e falo que quero contato com ela. Normalmente ela não responde no primeiro e-mail. Aí eu mando um outro e-mail nessa cadência. Tatiana, você viu meu e-mail abaixo? Olha só, eu trabalho com o seu concorrente. Por exemplo, eu falo, trabalho com a Cotochess e consigo resolver o problema, pego uma dor desse cliente, um problema do rato que está entrando no galpão. Essa pessoa já fala, Entendi. opa, essa pessoa vai resolver o meu problema. Vai também resolver o Também, meu problema. Então, porra, então quer dizer, meu concorrente tá exato. melhor que eu, porque eu não tô resolvendo e o cara lá já resolveu. Exatamente. E normalmente essas Mas, empresas vão ter algum tipo de problema, tá? Que a certo, gente claro, toca claro. nessa ferida aí. Normalmente ela responde no segundo ou no terceiro e-mail. Normalmente eu tenho resposta assim: Davi, você consegue atender a minha fábrica de Itajubá, Lavras e Uberlândia? Se conseguir, vamos marcar uma reunião. Davi, vamos marcar uma reunião. Normalmente a gente consegue fazer isso é bem legal, que também era uma crença limitante nossa. E a gente conseguiu. De que não iriam responder, né? Exatamente. E tem e-mails, por exemplo, Tatiana, mandei 2 e-mails abaixo para você, liguei 2 vezes, não consegui falar. Posso te ligar amanhã às 14 horas? A pessoa só responde assim, sim. Cara, é sensacional essa cadência de e-mail. Por isso que a gente fala que também a gente vende pela internet com o outbound, com a prospecção por e-mail. Poderia ficar aqui Uhum. 5 horas falando dessa prospecção. É bem legal, funciona. Você tem que ter ferramentas para isso, você tem que ter listas. Hoje a gente busca listas no Empresômetro, Econodata ou mesmo no Serasa. Você tem que ter essa inteligência de fazer o mapeamento, você tem que ter o seu cliente foco. Não adianta você querer abraçar todos os segmentos, que isso não vai funcionar. Você tem que saber os gatilhos mentais, que com certeza você vai conseguir atingir esses clientes. Que é uma forma Legal. nova aí, que eu sei que tem muita empresa já fazendo. Pensei que eu estava novo nesse mercado, mas não.
Já as grandes empresas como Rentokil, Unicontrol, Unicontrol, sim. Uniprag, Uhum, essas empresas já praticam esse tipo de serviço, tá? Tanto que uhum. na palestra que eu ministrei aqui em Belo Horizonte sobre vendas pela internet, a gente trocou muita figurinha quanto a isso, a gente conversou sobre sistemas, que eu acho que vale a pena aí a gente ter uma palestra só de como prospectar pela internet. Essa Legal. parte é bem legal também. Alguma dúvida nessa parte, André? Muitas, mas como você já falou que vale a pena ter outra palestra, Exato. é melhor deixar para a próxima. Exatamente. Eu acho que o importante, André, de vendas pela internet é você buscar metas, ter metas bem claras. A gente fala da meta SMART, que você deve conhecer, né? Aquela meta específica, mensurável, atingível, temporal e Uhum. relativa, né? Fugiu a ordem aí, mas é mais ou menos isso. É mais ou menos Ter isso, é isso aí. métricas, sem métricas, você não vai saber onde você vai chegar. Medir sempre Uhum. o ROI, que é o retorno do investimento, e ter treinamento principalmente de gatilho mental. Por mais que a internet seja o meio, possivelmente você vai fechar ou pessoalmente ou por telefone. Ainda no Brasil, o 100% de fechamento é bem difícil, que eu acho que a gente vai conseguir Sim. chegar ainda esse ano, que é a nossa meta. A partir daqui 3 meses, a gente vai ter a venda para pessoa física 100% pelo nosso site. Que eu acho que quem conseguir Legal. sair na frente disso aí vai ganhar um espaço muito grande. E não tenho medo de falar isso, porque a gente já está em projeto sobre isso. Você já tem empresas fora do país que fazem isso. E é isso, Tem. cara. Você tem que investir cada vez mais na internet. É isso aí. Também para quem está atrás desse tipo de informação, gatilhos mentais, né? Para quem não conhece o conceito, são formas de você trabalhar a informação que você está entregando ao cliente ou trabalhar a conversa que você vai ter com o cliente para que você dispare nele determinadas curiosidades, para que você use determinadas perguntas ou frases que levem ele a ter um maior interesse por você. Ele começa a ficar curioso, ele começa Isso. achar que você é uma pessoa importante. Você diz uma outra coisa, ele fala: Nossa, todo mundo gosta do Exato. Davi. Aí você faz uma outra coisa, fala: Nossa, como o Davi já fez muita coisa na vida dele. Sim. E você vai despertando nele uma série de gatilhos que vão fazendo com que comprar de você, com que gostar de você, com que acreditar em você seja uma coisa óbvia. E a partir daqueles gatilhos ele fica impossível para ele Não não comprar. comprar de você. Então é um conceito muito interessante. Aí tem muita Isso. gente que fala: isso não existe, Existe. não, até parece, não sei o que. Existe, claro que existe. Gatilho mental Exato. funciona demais. Inclusive, eu não tenho dúvida de que o roteiro de vendas que você fez, você encheu de gatilho Cheio, mental para cara. poder tornar as suas vendas terem esse nível de retorno de 60%. Exato. Você não faz isso sem gatilho mental. Exato. Um gatilho, assim, para exemplificar o que é um gatilho mental, por exemplo, liga um pai ou uma mãe com problema de escorpião. A gente pergunta: você tem criança em casa? A pessoa: olha, tenho criança, um bebê de uma criança de 1 ano. Primeira coisa que a gente fala é: olha, que é verdade. O gatilho mental não quer dizer que é mentira, tá? É algo Não, que é não, não. verdade. Escorpião Claro. mata criança. Mesmo se você não contratar a nossa empresa, contrate uma empresa especializada. Junto com esse gatilho, a gente já despertou o interesse de uma urgência. Você tem gatilhos de escassez, de prova social, enfim, tem vários gatilhos. E a gente tenta trabalhar todos esses gatilhos. Mas junto com isso que a gente fala, a gente manda diversas matérias na internet, como Globo.com, Estado de Minas, UOL, de crianças que foram picadas por escorpiões e Não, eram e a quando óbito. você diz contrate, se não for eu, contrate outro, você está primeiro Sim, mostrando para ele: olha,
Isso é muito preocupante. É tão. Olha, e eu não estou interessado em vender para Exato. você. Eu estou interessado que seu filho fique Fique bem. vivo. Então, assim, não É, precisa me contratar, mas pelo amor de Deus, contrata alguém que eu estou preocupado exato. também. Então a pessoa fala: Nossa, ele está tão preocupado. Ó, caramba, que cara bacana. Exatamente isso. Isso é um gatilho Então mental. tem. Mas é isso, André. Beleza, cara. Foi excelente de Obrigado. novo. A gente toda semana vai Isso. ter algum tipo de assunto, né? Isso. Vamos deixar aí na boca aí engatilhado para a gente em algum momento falar sobre Isso. Outbound. Mas não necessariamente semana que Sim. vem. E aí para semana que vem, mais uma vez, vai ter algum outro tema aí em breve que a gente vai trazer. Não vou ficar divulgando Claro. mais antes para a gente poder ter tranquilidade de definir esse tema que a gente definia, tinha que definir com Isso. antecedência, às vezes ficava um pouco complicado. Então, o pessoal que está acompanhando a gente vai descobrindo aí e já acho que todo mundo já percebeu que só está tendo tema legal, Só só está tendo assunto bom aí. muito obrigado mais uma vez. Obrigado a quem está assistindo. E o pessoal acompanha aqui a Universidade das Pragas, que com certeza vai vir muita coisa boa por aí. É isso aí. Obrigado Obrigado. mais uma Até a vez, Davi. próxima. Até mais, cara. Tchauzinho. Até a próxima. Tchau, tchau.